Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Durval, servidor da Prefeitura de São Paulo, e nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode pedir indenização para a Prefeitura quando você tem um dano material. Então quando o seu carro cai num buraco, aí tem problema no pneu, na roda, ou quando cai uma árvore no seu carro, na sua casa e quebra um muro, sempre que você tiver um dano em razão da omissão de um serviço da Prefeitura ou durante a prestação de um serviço da Prefeitura, você pode pedir a indenização. Dá o like, se inscreve no canal do papai e bom vídeo. Eu já tinha um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, mas houve uma mudança na forma como você faz a solicitação, uma mudança pequena, mas eu resolvi fazer um vídeo novo porque é um assunto importante, tá? Então esse aqui é o portal do 156, o link para esse portal vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente vem aqui em cima em serviços online, aqui do lado esquerdo no menu a gente vai em finanças, e aqui do lado direito a gente vem em devoluções, restituições e indenizações, tá? Então no caso de reparação de danos é uma indenização, então se você teve alguma despesa aí financeira, algum dano material por conta de um serviço mal prestado da Prefeitura ou de um serviço que a Prefeitura não prestou, a gente vai vir aqui e fazer a solicitação. Eu vou clicar aqui e vou mostrar a telinha para vocês de como fazer o serviço, falar mais um pouquinho sobre o serviço e tudo o que a gente vai precisar para poder pedir essa reparação. Então essa aqui é a página do serviço, essa página vai falar sobre o que é o serviço. Então aqui no comecinho a gente já tem a solicitação de indenização, quando o cidadão precisa realizar ou já realizou uma reparação, tá? De danos materiais causados por ação ou omissão da Prefeitura na prestação de serviços, tá? Então tem uma informação importante aqui, se você vai realizar ou já realizou. Então se você teve um dano aí num veículo, né, ou se caiu uma árvore, quebrou o muro da sua casa, se você já reparou, você pode guardar a nota fiscal de tudo que você gastou e pedir a indenização pelo valor que você gastou, ou se você ainda não reparou, se você ou está sem dinheiro ou sem tempo, ainda não fez o conserto aí do dano que você teve, você vai apresentar orçamentos e pedir para a Prefeitura cobrir os orçamentos apresentados, tá? Então tem essas duas situações, quando você já reparou e quando você ainda não reparou o dano, tá? Aqui para baixo tem mais informações sobre esse serviço, eu vou falar na próxima tela. E aqui também tem uma informação importante sobre o prazo, que em no máximo 180 dias você já tem que ter a resposta. Então a Prefeitura vai analisar todos os documentos que você vai mandar e analisar aí também se ela vai fazer a reparação, se cabe reparação ou se não cabe, tá? Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Os documentos que você enviar aqui tem que ser capazes de provar que o dano que você teve foi realmente decorrente de um serviço mal prestado ou da falta de um serviço público. Então eu vou voltar aqui para cima, vou clicar em continuar. Se você não tiver logado no portal ainda, aqui vai estar para você entrar com seu CPF e a sua senha, ou a sua senha do portal Gov. Agora o portal SP156 também aceita a senha do Gov, tá? Eu já estou logado, então aqui vou clicar em continuar, já mostro a próxima telinha para vocês de como fazer a solicitação. Então essa aqui é a telinha para a gente fazer a nossa solicitação. A gente logo no começo aqui vai marcar se você está fazendo para você mesmo ou se é para uma outra pessoa. Se for para uma outra pessoa, no final vão ter alguns documentos a mais para você anexar uma procuração, porque a gente vai ver que tem uma questão de comprovar a propriedade, né, dos bens que foram aí danificados. Então se você estiver fazendo para uma outra pessoa, vai precisar de uma procuração, tá? Aqui no caso é para mim, então quando eu marcar aqui para mim os dados aqui embaixo de CPF, telefone, eles vão ser preenchidos automaticamente, tá? Eu marco aqui que é para mim mesmo e também já aparece aqui para informar se é uma pessoa física ou jurídica, tá? Vou fazer como pessoa física, mas ainda dependendo do caso é só você marcar. Provavelmente se for uma pessoa jurídica também tem que apresentar um contrato social, alguma questão assim para comprovar a titularidade de quem está fazendo a solicitação. Vou rolar aqui a página para baixo para a gente continuar fazendo nossa solicitação. E a primeira coisa que vem aqui agora é a causa do dano, tá? Então tem as três causas mais comuns aqui. Então o buraco na via, que acontece bastante, né? Cai com o carro no buraco, rasga o pneu, amassa a roda, às vezes quebra até o eixo do carro, pode ter até um dano maior. Queda de árvore ou galho, então pode cair num veículo, pode cair na sua casa, no telhado. Então qualquer dano que você tiver por uma questão aí de queda de galho ou a queda da árvore toda. Acidentes envolvendo ônibus, né? Então aqui você vai marcar. E outros, então se não for nenhuma dessas três situações, também tem aqui a opção de outro. E aí você vai especificar
o que aconteceu, tá? Eu vou deixar gravado aqui o buraco na via, que está entre os mais comuns, vou continuar preenchendo aqui o pedido. Então aqui a gente vai vir para a data e o horário da ocorrência, né? E descrever a situação. Daqui a pouquinho a gente vai ter que anexar documentos aqui que comprovem o dano que você recebeu, e é legal você conseguir comprovar a relação, aqui no caso é um buraco da via, né? A relação entre a existência daquele buraco e o dano que você recebeu. Então eu já atendi pessoas que tiveram fotos aí, tiraram foto na hora que sofreu o dano, então a roda do carro ainda estava lá no buraco e tal, mas teve gente que caiu no buraco, continuou, foi para casa e tirou foto em casa, então a prefeitura acabou não fazendo o pagamento aí da indenização, porque não tinha como comprovar que aquele dano realmente se deu em razão do buraco que a pessoa estava falando. Então nessa hora de descrever a situação e na hora da gente colocar um anexo aqui comprovando aquele dano, é muito importante que o seu anexo possa comprovar que o dano foi realmente daquele buraco ou daquela árvore ou qualquer outra situação que tenha ocorrido, tá? Então tente tirar foto na hora, não mexe no carro, no muro, não remova as coisas aí antes de documentar, para conseguir comprovar que é a situação aí, que o dano que você teve realmente foi por uma falha de uma prestação da prefeitura. Eu vou preencher aqui rapidinho as primeiras informações e já mostro o próximo passo para vocês. Então coloquei aqui a data, o horário da ocorrência e coloquei aqui que o carro pegou um buraco e teve o pneu dianteiro esquerdo cortado, tá? E aí não dá mais para utilizar esse pneu. É legal aqui você colocar com bastante detalhe o que está acontecendo, onde foi o seu dano, tá? Então coloquei pneu dianteiro esquerdo, então para você não deixar a pessoa que estiver analisando o seu pedido em dúvida quanto ao dano que teve, tá? Então, se foi o pneu dianteiro esquerdo, direito, traseiro, ou se foram dois pneus, toda a suspensão, então você deixa bem detalhado qual foi o dano recebido aqui, tá? A pessoa que vai analisar o seu pedido, ele tem que ler aqui e conseguir entender tudo o que aconteceu, tá bom? Coloquei aqui o valor do pneu e aqui uma parte importante também, tá? Se eu já reparei o dano, se eu já comprei um pneu e eu quero a indenização aqui, uma reparação do que eu gastei, ou se eu ainda não reparei o dano e vou fazer orçamento para reparar, tá? Então, essa marcação aqui é importante porque o que você selecionar aqui vai mudar o resto do nosso pedido, tá? Então, se eu já coloquei aqui sim que eu já reparei o dano, aqui embaixo eu vou anexar a nota fiscal que comprove o valor do meu dano. E se eu colocar que eu não reparei ainda, aqui embaixo ele vai pedir 3 orçamentos. Tá? Então aquela questão ali é importante, a gente vai colocar se já reparou ou se não reparou. Se ainda não reparou o dano, você vai fazer 3 orçamentos aí. Então se for a questão de carro mesmo, vai em 3 mecânicas e faz 3 orçamentos diferentes, tá? Ou se às vezes você trabalha com o carro, não dá para ficar esperando, a gente viu que o prazo aqui é de 180 dias, né? Então não dá para você ficar esse tempo todo sem carro, você já foi lá, já reparou o dano, então se você já reparou o dano, você vai anexar aqui a nota fiscal e pedir o reembolso, tá bom? Para esse caso de exemplo eu vou deixar aqui que eu já reparei, tá? Mas preste atenção nisso, se você não tiver reparado ainda, vai precisar de 3 orçamentos, tá bom? Aqui eu vou colocar o endereço de onde aconteceu o dano e já comento a continuação para vocês. Então já coloquei aqui o endereço da ocorrência, vamos aqui para os documentos que a gente tem que anexar, vou comentar um pouquinho sobre eles, tá? Então o primeiro documento oficial com foto, então pode ser RG, CNH, tá? É importante, se for um RG, que o seu CPF apareça, tá bom? A nota fiscal que comprova a reparação do dano, então quanto que eu gastei lá para comprar o meu pneu, a instalação do pneu, então é legal a gente colocar na descrição aqui embaixo que você também teve o custo com a instalação do pneu, alinhamento, balanceamento, tudo isso vai gerar um custo para você, então você tem que colocar na descrição tudo que você gastou, tá bom? Na nota fiscal já tem tudo isso, mas aqui na descrição é interessante a gente deixar bem detalhado, falando aquilo lá que eu comentei antes, evitar qualquer dúvida para a pessoa que estiver analisando o seu pedido, tá bom? Comprovante de propriedade, então aqui você tem que comprovar que o carro é seu, então você vai anexar o documento do carro, então se for no caso de uma casa, a matrícula da casa, tá bom? Qualquer dano que tiver sofrido, né, qualquer bem que tiver sofrido dano, você vai anexar um documento aqui que comprove que aquele bem é seu.
tem uma observação aqui embaixo legal, ó, pode ser um boletim de ocorrência, uma declaração assinada aí por testemunhas, fotos, tá? Então, às vezes é um bem que não tem aí um documento de propriedade, mas você tem aqui a opção de colocar aí documento testemunhal ou um boletim de ocorrência, mostrando que aquele bem é seu, tá? Às vezes você não tem um documento de propriedade, mas tem aí outras formas de comprovar que é seu, tá? E aqui, falando aqui, tem uma informação legal, ó. Seu pedido será avaliado por um setor técnico, então os documentos enviados devem comprovar o dano, e aqui a parte importante, a responsabilidade da prefeitura. Então é legal se você conseguir documentar, tirar foto, filmar na hora que aconteceu, tá? Então aquela pessoa que eu atendi, que foi para casa, tirou foto só na casa dele, a prefeitura não tem como ter certeza se o dano que ele teve foi de um buraco numa rua que era a 2, 3 quilômetros da casa. Então aí a prefeitura realmente não vai fazer o pagamento da indenização, tá? Tem que comprovar que o seu dano foi decorrente de uma falta de um serviço da prefeitura, ou quando a prefeitura estava prestando um serviço e aí alguma coisa aconteceu ali, algum defeito de maquinário e tal, e te provocou um dano. Então você tem que conseguir comprovar essa ligação. E aqui logo na sequência você vai ter o espaço para anexar esse documento que comprove a ligação aí entre a falha da prefeitura e o seu dano, tá? Então normalmente o pessoal entra com uma foto, né, do carro na frente do buraco, tal. Se você tiver outro boletim de ocorrência, algum outro documento para comprovar a relação entre a falha da prefeitura e o seu prejuízo. E se você tiver mais de um documento comprovando isso, é legal você apresentar tudo que você tem, tá bom? Para não deixar dúvida. É sempre importante aí não deixar dúvidas para a prefeitura, tá? Você marca aqui que tem mais um e ele vai abrir espaço aqui para você para ter mais 3 anexos. Então você pode colocar aqui mais documentos, às vezes você pode juntar 2, 3 documentos num arquivo só e encaminhar tudo junto. Continuando aqui, tem uma declaração para você fazer. Então, se você já acionou a prefeitura judicialmente, não cabe fazer um pedido de indenização por aqui, tá bom? Então, você vai declarar que não tem uma ação judicial relacionada a esse assunto, tá? Então, pede por aqui ou entra com a ação. Se já entrou com a ação, vai resolvê-la pelo Poder Judiciário e aí não vai caber o pedido aqui, tá? Agora, se você preferir entrar por aqui, aqui você não tem custos de advogado, é um processo bem mais rápido. Então, se você entrar por aqui, já tem que declarar que você não tem uma ação judicial tratando do mesmo assunto. E aqui no finalzinho do formulário você vai informar o seu banco, a sua agência, tá? Onde você quer que o valor seja depositado. Esses campos aqui não são obrigatórios, então se você deixar em branco, a prefeitura vai dar uma ordem de pagamento, né? Esse valor que você tem direito aí vai estar disponível para saque em uma agência do Banco do Brasil. Então você vai lá, mostra o seu documento, seu CPF e faz o saque, tá? Então se você não informar a conta, você faz o saque direto no caixinha do Banco do Brasil. Então às vezes você não tem conta para informar, mas você não fica sem receber esse valor, tá bom? Só deixar em branco. Se você não tiver conta, deixa em branco. Se você tiver conta, o depósito é sempre o meio mais fácil e mais rápido aí de você receber. E a última parte do documento aqui é a descrição, também não é obrigatório, mas como eu falei antes, quanto mais informação você puser aqui, quanto mais completo ficar o seu pedido, melhor. Então vem aqui com a descrição, deixa bem detalhado para a prefeitura o que aconteceu, tá? Aí a gente clica aqui em continuar, vamos para a última telinha, já vou mostrar ela para vocês. Então cliquei lá em continuar, veio aqui para essa última telinha, a gente vai clicar aqui que confirma que não é um robô e põe em finalizar. Já vai gerar o pedido para a prefeitura, você já vai ter o seu protocolo, aí é só ir acompanhando, tá? A prefeitura vai analisar tudo o que aconteceu, todos os documentos que você mandou, e aí ela conseguindo fazer a relação entre o seu prejuízo e a falha na prestação de um serviço público, ela com certeza vai te indenizar, tá bom? Já atendi algumas pessoas que passaram com problemas aí, principalmente veículo caindo em buraco, e tiveram aí o seu prejuízo reparado pela prefeitura, tá? Só apresentar os documentos certinhos. A única pessoa que eu vi que não recebeu essa indenização aí, que não teve a reparação do dano, foi essa pessoa que caiu no buraco e foi para casa, tirou a foto depois, então a casa era longe do lugar onde ele falou que teve o acidente, então aí nesse caso a prefeitura não reparou, tá? Então é isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo, até o próximo, tchau, tchau.